gravar em breve. Gravando. Estou começando aí bem dentro do horário. É a nossa última aula para falar um pouco sobre dados em painel. A gente percebe que dados em painel, pelo que a gente já conversou, vai enriquecendo um pouco a capacidade analítica, porque você consegue entender como é que funciona uma mesma dinâmica através de indivíduos diferentes, através do tempo também. Isso permite com que você passe a retirar do erro ou fatos que você não observa, fatores fixos no tempo ou fatores fixos do indivíduo, que são as transformações in-fin e between. E, além disso, esses fatores podem ser aleatórios ou não. Uma vez sendo aleatórios, falar que é aleatório, falar que a média é igual a zero, é uma decorrência lógica, ou seja, não existe fator aleatório que não tenha média zero. Portanto, é a mesma coisa aqui, subir para cima ou descer para baixo. Se eu estou falando fatores aleatórios não observados, estou dizendo que é algo que eu não espero que tenha média zero. Mas ele pode promover um choque, ou seja, uma perturbação no segundo momento da distribuição, que é a variância. Assim sendo, esses choques também podem ser modelados não apenas pela metodologia usual de efeito fixo, mas a metodologia não usual, que é de efeito aleatório. Então, a gente precisa ter em mente como que a gente vai fazer para diferenciar três tipos de estimação, pus, efeito fixo e efeito aleatório. Resumidamente, na aula passada, eu vou fazer aqui um organograma aqui. Deixa eu ver se está tudo conectado. Pá. Beleza. Então, vamos lá. Então, já está até aqui escrito, né? Não precisava nem... Foi assim que a gente terminou a aula passada, discursando um pouco sobre quais são os testes para fazer a análise econométrica de modelos diferentes. Então, do lado direito aqui, ó, eu tenho a análise por pulso ou efeito fixo. Isso aqui é um F. Efeito fixo significa que eu estou inserindo uma quebra no meu modelo, inserindo uma quebra para cada um dos indivíduos ou para cada um dos períodos de tempo. Logo, se há uma quebra, eu verso sobre o teste de Shell, que é um teste de quebra estrutural, que ele vai comparar os modelos estrutural. Ele vai comparar os modelos com quebra com modelo livre, e a partir daí vai identificar se essa quebra é significativa para alterar alguma característica do modelo. Então, basicamente, são comparação de duas estatísticas F, livre e com quebra, e a partir dessas razões, ele vai dar uma estatística de teste que vai definir se a quebra é significativa ou não. Então, a partir da significância da quebra, começa a ter indícios de que o modelo PUS não mais se adequa. Isso sem falar que, mesmo que PUS fosse consistente, uma vez que esse termo aqui, x e t, dado E e t, desculpa, é o contrário, né? Esperança de E e t, dado x e t, seja igual a zero. O que isso significa? Que eu não posso afirmar nada sobre o que eu não observo através da observação de x e t. Alguém quer tentar dar um exemplo sobre isso? O que seria essa exogeneidade estrita? Alô? Alô, professor. Pode falar. Tá baixo o teu microfone. E agora? Melhorou. Quer dar um exemplo? O exemplo de exogeneidade estrita seria qualquer... Você quer um exemplo, tipo, por exemplo, do que a gente está observando? Então, por exemplo, a gente tava... se você pegasse uma amostra qualquer
de número de casos de internação por doença respiratória do ano passado. Legal. Daí você chega, você olha desse ano, você tem uma quebra. Por que a gente está falando em termos assim, não econométricos, de unidade? Você está vendo uma. Eu lembro, como você falou na aula passada, do termo de choque. Você tem um choque muito maior que os dados anteriores não observavam isso. Você tem uma quebra, não era nada relacionado, nenhuma variação que você observava por sazonalidade. Então, a série temporal não observava, você tem um padrão diferente, você tem um desvio padrão diferente. Então, isso acaba sendo. Você tem algum efeito, alguma variável que o seu modelo não observa. Então, por isso que ele é exogeneidade. Tem algum parâmetro, talvez, sei lá, não observado ou inserido, talvez, no seu modelo, que não era nem ele não estava nem no não observado, no caso. Se a gente fosse observar, por exemplo, um modelo de doença respiratória, ano passado ela não levava em consideração a Covid. Esse ano vai levar em consideração a Covid. Tá. Deixa eu tentar colocar dentro desse termo que eu gostei. Vamos pensar o seguinte, o que seria exogeneidade? A questão da Covid é algo exógeno, é o que você bem colocou. Era não esperado, não poderia afetar, não poderia ser prevista com base em quem? Nos dados anteriores. Nos dados anteriores observados. Então, é um choque. Porém, no nosso modelo de Covid, por exemplo, eu só dei dado de contaminado e morte. Se eu quero fazer uma relação entre contaminado e morte, há fatores não observados que não poderiam ter essa relação. Vou dar um exemplo. Na medida que a economia se movimenta para a informalidade, a gente sabe que a informalidade ela tem uma relação mais presente no mercado de trabalho. Então, dificilmente você consegue estar no trabalho informal sem estar atuando de forma presente, porque você não tem garantia da sua renda futura. Assim sendo, uma economia mais informal, ela vai ter uma inércia maior para aplicar, por exemplo, um isolamento social. E se eu não dei dado de informalidade aqui, ele vai estar onde? No erro. Uhum. E com base em contaminados, eu sei que a contaminação vai ter uma relação com a informalidade e vai ter relação, obviamente, com o erro. Então, já começa a ser a coisa meio endógena, percebe? Então, eu não consigo fazer a relação direta entre contaminação e morte, porque tem alguma coisa ali em contaminados que está explicando, que é explicada pelo erro. Obviamente, o erro tem que estar na morte também. Então, é uma coisa meio contraditória. Será que quanto mais informais, melhor ou pior o sistema de saúde? Provavelmente pior. Então, ele afeta a morte. Então, a informalidade nesse jogo aqui, ó, contaminados, informalidade e morte. Então, eu sei que quanto mais informal, pior o sistema de saúde. Então, tem uma relação direta com informalidade. Quanto mais informalidade, mais contaminados, porque vai ter menos isolamento social. E aí eu já começo a ter um problema de endogeneidade. Eu não sei se o que eu estou mensurando é a mortalidade por causa do vírus ou é a mortalidade por conta de problemas não aleatórios ou exógenos. O nosso grupo observou isso no modelo que a gente tentou fazer. A gente fez por PIB. A gente pegou o PIB, a gente pegou no do caso... estado? Estados para Amazonas. Legal. Daí a gente observou... Só que foi aquela coisa. Quando a gente fez por pool, nossa, a gente pegou basicamente, tentou explicar a morte por contaminado por 100 mil e PIB PIB per capita. Sim. Quando foi por pool, realmente, ambas as estatísticas foram significativas, observou bastante, só que não a gente rodou os testes e viu que eles não eram o melhor adequado. Até porque quando você o problema ficava no tempo. Quando você considerava a evolução no tempo, o PIB não explicava a variação de mortes, o PIB explicava o avanço dos contaminados. Então, a gente descartou o pool, foi tentar, ficou no efeito fixo ou aleatório, para levar em consideração o tempo. Só que, como o efeito, a gente percebeu... Calma, efeito... jovem, calma. Não é para levar em consideração o tempo. O tempo você já estava sendo levado em consideração
que você está trabalhando com dados em painel, tá? Não, sim. O que eu quis dizer Beleza. é o seguinte, o PIB, ele não é uma medida boa para explicar a evolução da morte. Ah, sim, porque ele está fixo. Ele está fixo, e ele acabou não agregando, porque a gente observou que para fins do estado do Amazonas ele não trouxe, não explicou em nada. Principalmente com o efeito fixo, né? Principalmente com o efeito fixo. Porque ele vai ser eliminado, o efeito do PIB vai ser eliminado no efeito fixo. Sim, Porque o que acontece, o PIB vai ser, por exemplo, você pegou o PIB Amazonas, certo? O PIB Amazonas vai ser fixo durante todo o período de tempo que você está contemplando a sua amostra. Isso. E ter igual a um, que a gente está falando de dezembro, ou janeiro ou fevereiro, até, sei lá, eu não sei qual o tamanho da amostra, vou botar 89, ele está fixo, então ele seria expurgado pelo efeito. Isso. É isso que eu queria mostrar para vocês também, essa dificuldade. Então, a gente não conseguiu fazer nada disso. Em relação ao aleatório, quando a gente fez pelo aleatório, ele não conseguiu explicar. Ele não deu significativo. Ah, entendi. Eu teria que ver, né, o que foi feito. O efeito aleatório, obviamente, ele vai jogar tudo como se fosse um choque. Então, provavelmente não vai se adequar muito bem, porque a gente sabe que de realidade de estado para estado, provavelmente não são só choques em relação à questão da mortalidade e infecção. Há alguma correlação. Algo que é inesperado aí pode ser entendido como choque, por exemplo, o comportamento de Minas Gerais. Ele é meio estranho. Se todos fossem iguais ao comportamento de Minas, você não consegue prever muito bem, porque ele não tem muita aderência aos estados com variáveis com comportamento parecido. Aí você teria, quando você fosse plotar, você veria que o movimento de estados para estado fica meio que orbitando o zero. Uma hora negativo, outra hora positivo, mas bem próximo do zero, o que está indicando, isso é aleatório, é só choque e não fixo no tempo. Mas a gente vai discutindo isso aí um pouquinho mais à frente, vou trazer o exemplo do trabalho, mas isso que vocês precisam pensar na hora de fazer o trabalho empírico de vocês. Então, a ideia aqui foi só dar uma base de dados para vocês pensarem. Obviamente, trabalhos com tema de Covid são muito importantes, principalmente nesse momento atual, e qualquer coisinha que saia com um pouquinho mais de método, aproveitando o tema, tem chance aí de reverberar bem na publicação. Voltando aqui. Então, a gente estava falando na aula passada de efeito aleatório. A gente sabe que o efeito aleatório, ele precisa ser exógeno também, e isso aqui já era uma garantia até de efeito fixo, que você não observa, que não é constante ao longo do tempo, tem que ser exógeno e ponto. Isso aqui é um problema, isso aqui às vezes não. Isso aqui pode não ser um problema em efeito fixo, mas efeito aleatório sim. Então, no caso da primeira, passa por efeito fixo ou efeito aleatório. Se a média for zero, você pode trabalhar só a variância desse efeito. E a gente já discutiu que a variância desse efeito ela tem uma relação também com a transformação, né? Porque a transformação de efeito aleatório é YIT menos lambda YT. Esse lambda estimado ele é igual a 1 menos raiz de sigma 2U mais T sigma 2 alfa. Então, se o que eu não observo tem um choque, é um choque muito mais alto do que o choque fixo no tempo, que é o choque de alfa, você não precisa se preocupar muito com a relação de efeito aleatório, você vai estar muito próximo de um efeito... isso aqui vai ser muito próximo de 1, então você estaria muito próximo de pulso. Já se a coisa que é fixa no tempo tem um choque muito forte, cada vez mais você vai se aproximando de efeito fixo. Então, o estimador de random effect, efeito aleatório, é um meio termo entre pulse e efeito fixo. Puramente isso. Meio termo entre pulse e efeito fixo, em que esse meio termo é dito pela razão do tamanho do choque aleatório, tamanho do choque fixo no tempo que você consegue modelar. Espero que vocês tenham entendido isso. Assim sendo,
Você faz uma quase transformação within, a mesma coisa poderia ser numa transformação between, em que a transformação agora, ao invés de se dar pela diferença da média, se dá a diferença pela média ponderada. Se é uma média ponderada de forma não linear, a gente não consegue estimar por mínimos quadrados. Então, a gente vai estimar por mínimos quadrados factíveis, feasible GLS generalizados. Então, você vai estimar essa ponderação aqui para poder fazer essa estimação. E você vai ter que estimar as variâncias primeiro para depois calcular o termo do efeito, da transformação de efeito aleatório. Aqui é como que você basicamente vai fazer esse resultado, é bem simples. Qualquer programa, basicamente, tem muita coisa diferente, porque não vai ser estimado por OLS, mas basicamente você está colocando uma especificação aqui, a especificação aleatória. Professor, você falando em R, como é que faz o teste de Shao em R? Eu tentei procurar o dia inteiro. Porque você não botou teste de quebra estrutural, né? Provavelmente você procurou Shao teste, né? Eu estava tentando colocar Shao teste. Não, quebra estrutural. Deixa eu ver se tem aqui. Acho que eu fiz, não fiz, não? Hausmann. Fixed, time fixed. Cadê o meu... Within. Modelo within, beleza. Esse PF teste poderia funcionar também, mas cadê? Se eu fiz aqui os relacionados com o tempo... Não, então beleza. Aqui não tá. Teste de Shao, voltando para cá. Daqui a pouco eu falo do teste de Hausmann. Deixa eu ver aqui. Structural Break Test. Structural Break Test R. Deixa eu ver o que aparece. Então, não só tem um teste, como tem um teste endógeno disso aqui. Deixa eu ver se ele fala um pouquinho do Shao. Beleza. Beleza, Shao 1960. Aqui, ó, o comando. Aqui, ele, na verdade, ele está comparando onde você está colocando a quebra, tá vendo aqui? Então, esse teste de Shao aqui, ele está mais relacionado a uma data precisa na sua amostra. Então você tem que identificar quando que você quer fazer a quebra. Tá. Mas aqui não está fazendo, não é bem assim, né? Porque o teste de Shao, se você reparar, ele é um teste F, que ele é basicamente uma diferença entre dois termos, entre dois modelos estimados. Então, daria para você olhar só o modelo e fazer o Structural Break Test. Tá aqui, ó. Supply with a field empirical fluctuation for describe the model should be tested. Então, só isso aqui. Structural Break Test. Eu acho que é basicamente isso. Tá? SC Structural Break Test, você vai botar o modelo estimado. E o comando vem desse pacotão aqui, ó. Structural Change. Tudo bem? Tudo. Show. Ok. Mas assim, o teste de Shao, ele pode ser muito bem suplantado por simplesmente você olhar qual estatística que a gente já falou, a estatística T das variáveis dummy. Então, assim, se a própria estatística... Se você tem fatores fixos no tempo significativos, já está indicando que tem uma quebra, né? Eles aumentam o poder preditivo do modelo, então essa significância individual, ela já vai identificar que os modelos são diferentes, né? Então, você botar uma dummy homem e mulher, ela é significativa, representa uma quebra estrutural, entende? Entendi. Entendeu? Então, assim, uma variável dummy significativa já é indicação
de que haveria problema. Então, poucas vezes você vai buscar, você vai botar assim, análise de painel, em inglês, panel analysis, aí em R. Não vai encontrar, em quase nenhuma apresentação, teste de Schoff sendo feito. Tu encontrou? Não, nada. Por quê? Eles vão só, basicamente, vão ficar olhando se a dummy é significativa ou não, entendeu? Ah, tá. Entendi. Então, por exemplo, naquele meu exemplo aqui, onde eu evidenciaria que haveria uma quebra. Quando você juntou todo mundo depois. Aqui seria a média simples, né? Sem quebra estrutural. Aí eu inseri várias quebras para cada dummy. Isso. Porra, tem dummy significativo, o resultado do modelo deu diferente. O F é o quê? Professor, você pode explicar melhor por que eu não preciso fazer o teste estrutural na variável, quando eu tenho uma variável dummy significativa, com estatística T? É porque o teste de quebra estrutural ele faz o seguinte. Deixa eu só. Já vou responder já. Peraí. Então, olha só. Fiz o modelo simples tinha um R2 ridículo. Quando eu fiz o modelo de quebra, eu me lembro que nossa, tem gente falando. Não só o coeficiente ficou bem diferente, como a própria significância aumentou demais por cada fator de país. Então, a gente percebe que essa quebra aqui, feita para cada país A, B, C, D, F, G, já está denotando que o comportamento dos países é diferente. E esse gráfico responde à pergunta do colega. Porque é o seguinte. Eles têm as três possíveis fontes de quebra. E o modelo linear, quais são as fontes de quebra? Você pode mudar a inclinação ou você pode mudar o intercepto. Aqui você mudou intercepto e inclinação, né? A inclinação desses caras individuais é diferente do modelo restrito. O modelo restrito é desse cara aqui, era o vermelho. Ah, tá. Então, ele tem as três quebras possíveis no modelo linear. Intercepto e inclinação. Então, uma dummy ela vai mudar a inclinação. E se a inserção da dummy mudar, vai mudar o intercepto. Se a inserção da dummy mudar a inclinação de x1, já é evidência que há o segundo tipo de mudança de quebra, né? Tanto inclinação quanto intercepto. Tudo bem, garoto? Que ele perguntou? Beleza. Show? Entendeu? Show. Falando nisso é o seguinte, hein? Vocês estão acompanhando que eu estou postando as aulas no Google, né? No YouTube, certo? Tá lá? Hã? Tá lá. Consegui olhar. Tô vendo. Porra, de manhã eu acordo, faço a porra de um vídeo aí que não tem nada a ver com a matéria, dá 300 mil visualizações. Aí deixa eu ver quanto é que dá dando a visualização da aula. Deixa eu ver aqui. A aula aqui é bom? De econometria mesmo? Deixa eu ver aqui. Quantos entraram para ver a porra da aula? 9. Puta que pariu. Mas ele não computa, professor. É o quê? O YouTube, depois de um tempo que você começa a ver, só quando é número muito grande. Não, pô, tem 9 visualizações só, porra, da aula passada, tá aqui. Então, eu tô acompanhando me toma tempo, tem que fazer o upload das aulas. Se você não estiverem acompanhando, não tiver muito servindo muito, eu paro. Então, fiquem atentos, obviamente não é obrigação de ninguém. Quem já entende... muito, professor, relaxa. Não, o que eu estou falando é que quem não é obrigação de ninguém visualizar a aula, mas obviamente é uma demanda de quem não consegue assistir a aula de forma assíncrona. Mas, porra, se ninguém está assistindo, não tem por que eu colocar. Perder meu tempo com isso. Então, fica o recado aí, principalmente para quem não está, quem está ausente, se vocês puderem passar, porra, vocês não estão indo na aula e não estão assistindo a aula depois. Então, não faz muito sentido o professor ficar gravando, porque o computador fica todo lento. O meu computador está todo travado, eu não consigo abrir muita coisa, mas fica o recadinho. Voltando, então, já expliquei, então, como é que se faz a quebra. O Guilherme percebeu que não tem muito teste de quebra, que não é muito usual. O mais usual mesmo é a comparação do teste de Hausmann,
que vai sempre comparar o modelo livre contra o modelo restrito contra o modelo livre. Livre contra o modelo restrito. Random é uma hipótese mais restritiva do modelo livre, que é o de efeito fixo, e caso haja uma diferença consistente, um dos modelos, se essa diferença for consistente, ou seja, se esse p-valor for pequeno, um dos modelos obrigatoriamente será inconsistente, por isso que ele entra na hipótese alternativa. A hipótese nula, não havendo diferença, você pode escolher os dois, mas não há por que você escolher o modelo livre, porque você está perdendo eficiência. Então, o teste de Hausmann não é um teste de escolha entre efeito fixo e efeito aleatório, é um teste para verificar a consistência entre modelo livre e modelo restrito. Uma vez, cara, isso aí eu era garoto novo, quantos anos vocês têm? Eu tenho uns 22, um cara do Itaú me ligou, querendo me contratar, ele veio me perguntar qual era a diferença entre o teste de Hausmann. Eu expliquei para ele essa diferença aí ele gostou bastante, mas eu não quis sair do Ceará, não. Estava bem lá. Mas era basicamente isso. Tem muita gente que entende que o teste de Hausmann é um teste de modelo de efeito fixo e efeito aleatório. Errado. Modelo livre contra modelo restrito. E ele serve para vários outros tipos de especificação. Tudo bem? No trabalho a gente colocou... Na minha cabeça era para colocar como se fosse fixo aleatório. Então ele é restrito contra livre. Entendi. Ele é restrito contra livre. É basicamente isso. Então, ele não vai ser assertivo, dizer que o modelo de efeito fixo está correto. Isso não é o papel do teste de Hausmann, até porque ele analisa o resíduo do modelo livre no modelo restrito e verifica se existe significância. Por isso que ele também é utilizado para verificar se existe validade dos instrumentos. Porque então, se o instrumento é válido, o resíduo do instrumento ele é significativo no modelo endógeno. Então a gente tô pique, hein? Falando isso, eu tô pique, hein? Caralho, tô afiado. Então, acho que... Fala essa parte aí de novo. Como é que é? De variável instrumental? Isso aí. Então, se a variável instrumental ela é válida, o resíduo da regressão da variável instrumental, que é endógeno, que é ortogonal à variável endógena, ele vai ser significativo no modelo restrito, que só tem a variável endógena. Deixa eu desenhar isso aqui. Isso aqui tem uma aula minha gravada sobre isso, eu acho. Deixa eu voltar para cá, fazer aqui. Bora fechar isso aqui. Então, o teste de Hausmann funciona assim, ó. Eu regrido X, que é endógeno, contra Z. O resíduo de Z, da regressão de X em Z, ele é ortogonal a X, certo? Se X for endógeno, na regressão de Y em X, o resíduo de X vai ser ortogonal a Y, mas o resíduo de Z pode ser significativo. Se ele for significativo, é sinal do que era ortogonal em X, que está em Z, explicaria Y, então X seria endógeno. E Z é um bom instrumento. Ficou ruim? É complexo, né? Não, porra. Se eu fizer um desenho, é assim, ó. Ó, X, Z, resíduo de X em Z, beleza? Beleza? Resíduo de X em Z ou resíduo de X em Z, beleza. Então, o resíduo... Peraí, deixa eu só ver se eu fiz o certo. Tá certo. X por Z tem em Z, beleza. Resíduo de X em Z. Então, o que for ortogonal a X, eu vou jogar na regressão de Y. E se isso aqui for significativo em Y, está dizendo que existe algo que não estava em X, que estava no resíduo original que explicava Y. E que era correlacionado com X. Então, tem problema. Deixa eu explicar melhor ainda através do instrumento. Agora vocês vão entender. Espera aí. Agora vocês vão entender. O resíduo é ortogonal a Z. Beleza? Z explica X. Só que X é endógeno. Eu estou dizendo que X não é ortogonal ao erro original. Só que o Z era exógeno. Então, o que tem em X, que é ortogonal
A Z pode ser fruto de endogeneidade. Esta merda aqui, se for significativa na regressão de Y, é sinal que havia alguma coisa endógena lá em X que explica Y. Então, X era ruim e Z ainda é um bom instrumento. E, obviamente, isso aqui era um modelo restrito. Isso aqui era um modelo livre. Mal ou ruim? Melhorou ou piorou? Não, melhorou. Acho que é profundo, né? É porque aí vai discutir a questão de variável instrumental, que não é bem... Eu só estou dizendo que o teste de Hausmann é usado para muita coisa. Tá? Então, não Na é... verdade, o que você acabou de falar é que o X era uma variável ruim, Isso. e aí mais o meu Z é um instrumento bom. Isso, é um instrumento... Ele tem relação com o X. O X não é bom, eu tenho que tirar ele. Só que o meu Z continua sendo um bom instrumento, se eu quiser usar para explicar a minha... Na verdade, não é só que o X ele era ruim, né? O X ele era endógeno, eu teria que consertar ele através da projeção dele em Z. Sim. Que aí é a utilização de variável instrumental. Mas é isso. Se eu não me engano, a gente falou disso um pouco na aula de instrumentos. Então, voltando aqui para a questão de efeito fixo versus aleatório, então você vai fazer o teste de Hausmann para comparar o modelo livre versus o modelo restrito. Agora, eu vou entrar numa discussão que eu não vou cobrar de vocês em avaliação, tá? Então, se vocês quiserem apagar isso da cabeça de vocês, pode apagar. Que agora eu vou entrar numa seara de painel longo que não tem a ver com a aula puramente de painel. Isso aqui já é uma fronteira um pouco melhor. Por quê? Deixa eu ver aqui. Não, tudo bem. Aqui ainda vocês têm que prestar atenção, que é o efeito fixo no tempo, que é o que a gente discutiu, transformação e fim, com um fator temporal. Então, modelo variante fixo no tempo e outra coisa, os termos fixos para cada uma das cross-sections, que são os termos Caltrins aqui, ou seja, termo between, termo within. E aí eu faço essa relação e vejo que quase nada é significativo, tirando esses caras aqui, que é a nível de 10%. Então, tem alguma coisa no 93, 94 e 97 que podem melhorar um pouco a minha capacidade preditiva do modelo, né? Então, não é um impedimento testar fatores não observados fixos, seja no tempo, seja na cross-section. Isso aqui, para todas as cross-sections, vai ter o mesmo ano de 91. Então, para todos os estados, no ano de 91, o presidente foi o mesmo. Se eu quero testar o efeito do plano real, para verificar efeito de desemprego regional, a desigualdade regional, eu estaria verificando um efeito fixo no ano de 94, por exemplo. Aí eu só teria pegando aquele cara especificamente. E aí você teve um R ajustado, um R2 não muito bom, mas um R ajustado ridículo, né? Porque, mais uma vez, a gente sabe que 1 menos R2 vezes N menos K sobre N menos 1. Agora eu gravei, viu, rapaziada? É o R2 ajustado, então N menos K sobre N menos 1, se a diferença for significativa, faz com que o R2 ajustado seja muito grande, seja muito pequeno e perca muito, porque você está perdendo muitos graus de liberdade. Sua amostra é pequena, só tem 70 e tal. Tem problema de micronumerosidade. E aqui é o testezinho para comparar, né? Um testezinho F para você comparar. Esse teste aqui, cara, ele serve também como teste de Scholl, tá, Guilherme? PF-teste. Ele serve por... Fez esse. Então, na aula passada, porque o que acontece? O PF-teste, ele está comparando se dummies são significativas, tá vendo? Mas você tem que colocar o fator... Não precisa não, ó. Aqui é o modelo, mais uma vez, livre, quanto o modelo restrito, tá vendo? Okay. Esse aqui é um modelo com fatores significativos no tempo, e aqui é um modelo sem esse fator, então esse é um modelo restrito. Então, o PF-teste é um teste de Scholl. Entendi. Faz sentido quando você olha aquela função que eu mostrei, que é basicamente uma razão de estatísticas F. Certo. Então, o que eu utilizo?
Efeito aleatório ou pulse, essa a gente já discutiu também. Obviamente, efeito aleatório é uma premissa de heterocedaticidade, então eu faço um teste do tipo BP, ou seja, Brute-Pagan, para a presença de heterocedaticidade. Aqui houve a presença em pelo menos a presença de heterocedaticidade com pelo menos 90% de confiança. Então, você tem que abrir o olho. Eu acho que faz sentido você partir pelo menos pela modelagem de efeito aleatório, porque pulse provavelmente vai ter problemas aí de significância e também de consistência. Então, existe dependência contemporânea, ou seja, as cross-sections podem sofrer efeitos heterogêneos, mas dependentes. Então, aqui o que eu estou testando? Repara, aqui eu estou testando a transformação e fim, ou seja, efeito fixo, e aí estou pedindo para ele comparar o efeito fixo pelo teste LM. Então, o teste LM é uma razão de máxima verossimilhança, ele vai estar verificando para mim se existe dependência cross-section, ou seja, se os indivíduos deveriam ser modelados também. Ou, mais uma vez, se faz sentido você colocar efeito fixo. E aí, a hipótese alternativa é a cross-dependência, e com 90% existe essa cross-dependência. E há vários testes, né, para isso, tanto de razão de máxima verossimilhança, como o teste do Pessaran, também pode ser utilizado para esses dois testes de cross-dependência, sempre que eu tô levando em consideração o modelo mais restrito possível, que é o de efeito fixo. Basta você fazer isso aqui e verificar se faz sentido ter uma cross-dependência, que se você precisa modelar isso ou não. Você reparar no Pessaran, essa cross-dependência nem foi muito alta. Na verdade, você rejeita. Agora, no Brute-Pagan, não. Você provavelmente não deve rejeitar, mesmo sendo 11% significância. E teste para correlação serial a gente já conhece, que é o famoso Durbin-Watson, ou simplesmente, mais uma vez, o teste aí de Pessaran, que você está verificando agora se os resíduos são correlacionados com o tempo, e nesse teste aqui você não tem essa relação. Engraçado, era o PCD mesmo? Acho que era. Beleza. Depois eu vou confirmar isso aqui com vocês, mas eu tenho quase certeza. PCD teste. Depois eu vou dar um help nesse comando aqui para ver se é o Pessaran mesmo de cross-dependência em termos do erro. Não havendo cross-dependência, não tem por que você se preocupar com a modelagem aí dos termos dos erros, fazendo algum tipo de estimação daquele hack 1, hack 2, hack 3, ou seja, heterocedaticidade com autocorrelação. Agora, nós vamos discutir dentro da seara de painéis longos. E painéis longos, eles obrigam a gente a fazer um teste de estacionariedade. Não sei se vocês lembram de uma discussão aí, se você testou a estacionariedade dos dados ou não. Essa estacionariedade é importante para você ter consistência temporal. Ou seja, você ser capaz de comparar o hoje com o ontem. Se você não tem estacionariedade, você simplesmente não sabe o que você está fazendo. Vou dar um exemplo, dados epidemiológicos, provavelmente eles não são estacionários. Então, se eu pego um período muito longo, eu não consigo fazer uma análise econométrica. Porque eu estou com um painel longo, eu provavelmente não vou ter estacionalidade. Mas, para períodos curtos, é possível, sim, fazer essa comparação. Então, é uma crítica importante. Fala. Eu achava justamente quanto mais... Na minha cabeça, quanto mais melhor. O quê? Na minha cabeça, para econometria, quanto maior, melhor. Não, mas esse é o problema. Quando você tem muito tempo, você precisa garantir estacionariedade. Faz um certo sentido que você está pegando mais amostras. Mas são amostras que não são comparáveis no tempo, entendeu? Tá. Então, eu lembro que você falou, acho que aquela questão,
que o modelo epidemiológico, obrigatoriamente, ele vai ter efeito no tempo por causa do contágio. Eu lembro que você falou isso. Isso, ele vai ter um efeito no tempo. E esse efeito no tempo, às vezes, imprime uma não estacionalidade nos dados. Se houver não estacionalidade, você não consegue ter essa confiança, entendeu? De que o passado vai me ajudar a fazer, por exemplo, uma boa previsão para o futuro. Ah, então Nossa, isso... ficou meio vago aí, eu me perdi, desculpa, professor, Pode falar. Então é isso, por exemplo, que tinha um livro lá que era Econometria com Finanças. Eu cheguei a começar ali, mas eu dropei. Mas Na verdade, você deve estar falando do livro do Brooks, Finance Econometrics. Acho que é esse mesmo. Porque Beleza, é um bom livro. Mas ele é de séries temporais, hein? Sim, mas eu lembro que eu cheguei e comecei a olhar, e uma das coisas que ele falava, na verdade, que ele foi citado pelo Borikene, alguém falou assim, olha, você não pode considerar quanto que, se você pegar 10 anos de uma série, de uma ação, você vai conseguir ter um retorno esperado melhor do que aquele de um, por exemplo. É uma das coisas que ele falava. Não adianta só você querer predizer alguma coisa, tipo, com uma série muito longa, tipo... Se você pegar 10 anos, não significa que você vai ter que capturar o melhor efeito. Isso. Então, o que acontece? Se os dados são não estacionários, o que você está falando, e fazendo um contraponto ao que o colega está dizendo, que queria quanto maior a amostra, melhor. Legal, mas uma amostra comparável, né? Você pega uma amostra grande, mas, porra, ela estava representando um fenômeno, teve uma quebra, ela não é estacionária, ela para ser representada por outro fenômeno, esquece. Então, por exemplo, se eu estou pegando aqui, eu estou analisando, por exemplo, as fases, quando eu estou trabalhando com modelo epidemiológico, acho que só funciona se eu pegar fases iguais. Estou pegando dados em painel com países, com estados em fases expansionistas da doença. Então, existe um fator no tempo que está variando, mas está fixo. Mas se eu começo a comparar que no tempo, uma hora a amostra era expansiva, depois começa a cair, já passou o pico do contágio, complicou toda a sua análise. Que agora, no tempo, o seu número de infectados vai cair. Percebeu? Entendi. Então, você precisa fazer esse teste de estacionariedade, principalmente para painel longo. Mas, assim, é bastante simples, é testar se tem presença de raios unitárias, vocês vão estudar isso lá em Econometria 3. É bem tranquilo, e é basicamente aqui, ó. Olha aqui, é só você colocar um ADF teste, você definindo que é um painel, obviamente, e definindo o parâmetro K igual a 2. Acabou. Percebe que, na realidade, o teste de Dick-Foley, ou o teste aumentado de Dick-Foley, por isso que é ADF, a hipótese nula dele é a não estacionalidade. Então, você quer rejeitar a hipótese nula. É o único teste, um dos poucos que você quer rejeitar a hipótese nula. Se você não rejeita, existe presença de raiz unitária, então a série é não estacionária e você deveria trabalhar ela na primeira diferença. Tem toda uma discussão do porquê fazer isso, mas isso é para econometria 3. Só estou mostrando que às vezes você está pegando um painel muito longo, que pode ser o nosso caso, se você está aumentando muito a amostra, e você precisaria fazer um teste de raiz unitária aqui para verificar a questão da estacionalidade, ou uma quebra estrutural endógena, né? Que aí você divide a amostra, né? Para pegar momentos antes e depois da quebra. Deixa eu passar aqui. E aí, outra coisa, né? Há diversas formas de trabalhar a variância e covariância dos resíduos, né? Então, aqui é com heterocelacidade condicionada, aqui é com heterocelacidade também com a presença de alguma questão de autocorrelação. E aí, se você perceber, eu fiz uma variação de todos os estimadores possíveis de H0, HC1, HC2, HC3, HC4, para todos os tipos de estimadores aleatórios, de efeitos aleatórios. E aí eu chego com alguns resultados um pouco diferentes, mas se você reparar, a diferença não é muito grande, né? Então, indicando que provavelmente esse problema de autocorrelação não aparecia. E eu já sabia um pouco disso, porque eu tinha feito um teste aí de Persaran e o p-valor não deu tão pequeno quanto
deveria dar para você rejeitar a hipótese nula de cross-dependência a partir de uma autocorrelação. Fala. Pode falar? Alô? Alô? Alguém? Rapaziada? Alô, professor. Sim, Alô? Não, pode falar. eu não levantei dúvida. Não, beleza, tranquilo. Então, deixa eu continuar aqui. Acho que já está acabando já. Faltam só mais 3 slides. Aqui eu vou estar fazendo um teste aqui para verificar se meu efeito fixo tem alguma questão de autocorrelação serial. Ele... quase aparece, mas aparece pouco. Se bem que não, desculpa, tá, gente? Desculpa. Tem nada a ver. Desculpa. Perdão, sinto muito. LM teste para modelos lineares. Teste de coeficiente, eu estou testando o coeficiente de efeito fixo para o estimador de efeito fixo do modelo e estou mudando a matriz de variância com variância para verificar se ela é significativa mesmo com essa nova mudança. E aí lá, se você reparar, o 2.475 é o mesmo daqui, ó. 2.4.75, caralho, cadê você, filha da putz? 2.4.75 é o mesmo, só que eu vou estar alterando o erro padrão, que aqui é 1.1, lá vai ser um pouquinho maior. Me desculpe, tá? Que faz tempo que eu não faço isso. É 1.35. E aí você altera um pouquinho a significância, mostrando que não é tão significativo assim, a despeito de como você modela a sua matriz de variância com variância. Aqui eu estou modelando ela com a presença de heterossedacidade condicionada, tudo bem? Não, mas eu vou deixar para frente. Não, é porque isso aqui é só o VCOV, HC, variância covariância com heterossedacidade condicionada. Tá? Basicamente, heterossedacidade ou presença de autocorrelação. Aqui eu fiz para o efeito fixo. Aqui eu fiz para efeito aleatório sem alterar a matriz de variância covariância e continua dando basicamente a mesma coisa, vai dar o mesmo estimador, vocês vão ver, vou botar esse material para vocês lá no site, se não já botei, e os p-valores não significativos. Aqui tem um testezinho que eu faria para a aula de hoje, mas eu vou explicar a questão do trabalho se ninguém tiver dúvida em relação à matéria. Sem dúvida. Sem dúvida? Então, beleza. Então, vamos lá para o trabalhinho. Então, no trabalho, eu acho que, não sei se fica melhor eu abrindo aqui e fazendo. Vamos ver se o meu computador não trava. Por isso que eu fico puto com quem... Eu estou gravando a aula, gastando minha memória RAM para diabo e a galera não está vendo. Então, é o seguinte. Aqui, na realidade, é só... Vou botar esse materialzinho para vocês lá. E eu vou aqui rodar comando a comando para vocês verem o que tem que fazer. Então, vamos lá. Vou pegar aqui meu tecladinho. Desligar aqui meu estojinho de desenho. Sexta-feira. Guilherme, vai fazer o que hoje? Tem ainda que fazer lista de micro. Então... Porra, e aquela tatuagem do Boku no Hero aí? Vai botar... Só vai dar para retocar depois da quarentena, hein? Ano que vem só. Pô, tá foda. Rapaziada. Hoje em dia os casados serão exaltados. Então, quem aí tava aí, ó, na boa vida, tá em casa aí tranquilo, só estudando, fazendo lista. E tá mais que certo. Então, aqui são 2 comandos para leitura, tá? Quem não quiser abrir, por exemplo, no RStudio, pode simplificar esses comandos simplesmente indo no arquivo e clicando em cima dele. Você procura o teu arquivo aqui nesses 3 pontinhos, acha a pasta, e você pode clicar em cima do arquivo que você salvou, por exemplo, dados. Aí você clica aqui em importar.
eu já tinha tido todo o cuidado para o arquivo, quando vocês fossem abrir direto no R, não tivesse problema de importação. Mas há arquivos, por exemplo, que é ponto e vírgula, há outros que é só vírgula, que vai dando esses problemas. Se vocês repararem, eu vou ter um tempão tentando ler os dados aqui e não vai conseguir. Vou ter que fechar, minimizar, abrir de novo, porque eu estou gravando a tela, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí acaba puxando muita memória. Mas, em tese, isso aqui é trabalho simples, é rápido, para importar o dado, é só você clicar que ele puxa. Então, não tem muita dificuldade não para fazer essa análise. Rapaz, putz grila. Esperar, não tem jeito, não adianta brigar com a máquina. O negócio é fechar. Estava aberto. O Excelzinho aqui está os dados, né? Já tinha aberto aqui os dados direitinho. Tem um probleminha, né, no nome das cidades e tal, que ficaram, o que tem acento ficou como caractere especial, ficou uma porcaria, mas tudo bem. Não vou salvar nada, não quero alterar nada. Vamos ver se ele termina aqui de abrir. Deixa eu cancelar isso aqui. Debug. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, porra. 3 horas aqui, meu irmão. Alguém teve problema para abrir os dados? Isso é uma pergunta boa. Eu devia ter perguntado isso antes de fazer esse exercício. Os dados, a gente teve vários problemas, por exemplo, com... Para abrir. Não só para... Não, abrir teve... Não. Para abrir, beleza. não. A base Tá. ela tive um monte de problema. Tanto que a gente gastou uma boa tempo limpando os dados. Limpando. Beleza. Isso aí eu vou mostrar para vocês como é que faria. Caraca, meu irmão! Porra, fecha logo isso aí, bicho. Pelo amor de Deus. Não é possível. Oh, meu Deus do céu. Quantidade, porra, caralho. Não consigo fechar isso não. Porra, acho que vou ter que fechar e abrir de novo. Nossa, bicho, pelo amor de Deus. Agora eu não sei se eu salvei. Espero que eu tenha salvo. Porra, meu irmão, não é possível, cara. Ctrl Del. Porra. Pior que tem alguma coisa comendo minha memória ou é RStudio mesmo? Ele tá rodando ainda. Tá comendo no... Ele tá funcionando ainda, para vocês verem aqui. Então, assim, tomem cuidado na hora de abrir os dados de vocês, assim, de forma meio despretensiosa, porque pode acabar com a memória. Nossa, meu irmão. Pelo amor de Deus. Só queria abrir o dado, meu irmão. Porra. Cacetóvis. Caralhovis. Puta que parovis. Caramba. Caramba. Bateu uma onda forte. Porra, meu irmão. Aí, solta uma história aí, Guilherme, enquanto a gente tá aí de bobeira. Porra. Porra, tá foda, bicho. Nossa, travou. Não, vou dar um Ctrl Alt Del, não tem jeito não, vou abrir de novo. Pô, fica 3 horas aqui nessa merda. Boku no Hero é uma boa, Guilherme? Porra, é maneiro. Tô falando que é melhor que Dragon Ball, porra. Você começou a assistir? Não. Não, Eu não comecei a assistir ainda, não, mas tô pensando em começar. Eu só assisto One Piece, só. Você não vai parar nunca, né? Porque tem 900 episódios. Mas então, é que eu assisto de muito, faz tempo já. Nossa senhora, eu nunca que eu vou assistir One Piece. Tem, acho que mais de 900 episódios. Eu falei, nossa, não. Assiste Full Metal, pô. Porra, e o Naruto? Ninguém tá assistindo o Naruto aí, não? Naruto tem 600 acabou, pô. episódios clássicos, 600 episódios Shippuden, e o Boruto tá em 200 tralalá. Boruto é ruim demais, mano. Nem vi esse negócio. É muito ruim. Porra, essa rapaziada aí tinha um aluno meu lá que tava viciado em pornô hentai. Ele queria casar com um desenho hentai. Eu falei pra ele, porra, eu chamava ele de Judinho. Eu falei, pô, Judinho, para com isso na vida não, hein, brother. Vamos fazer esse filho movimentar. Mas, voltando aqui, espero que agora não tenha problema.
Quem quiser também casar com o seu hentai de estimação, pode. E depois me manda aí uns episódios maneiros aí que eu só durmo vendo filmezinho. Vou ver um Boku no Hero aí maneiríssimo. Agora, se for de vacilação, estilo Crepúsculo, eu vou ficar bolado com vocês, né? Eu quero ver sangue, hein? Quero ver cabeça caindo, filho matando o pai, essas coisas pesadas. Tem Deixa eu ver modo. aqui. No Boku no Hero tem isso aí também, não tem? Boku no Hero, Naruto, eles são mais shonen adolescente. Eles não vão ter tanta... Pô, me falaram que o cara do Batman tava curtindo isso aí. Não, Assiste Hellsing. Então vamos lá. Abrindo os dados aqui, espero que ninguém tenha tido problema, eu só importei os dados aqui direto, por esses comandos aqui, isso aqui vai estar para vocês, tá? Então, abrindo aqui, não teve problema nenhum, espero eu, todo mundo consiga abrir, mas aí todo mundo teve uma grande problema para fazer as análises, porque, pô, professor, tem problema aqui, tem NA no meio da minha amostra, porra, como que eu resolvo isso? Tá ruim, não consegui entender. Calma. Existe uma livraria que é bem legal, que é esse Deepler, que ele permite com que você faça algumas transformações rápidas na sua série. Funciona mais ou menos como um SQLzinho, um pouquinho melhorado e tal. Eu não sou nenhum especialista, apesar de ter feito técnico em informática, eu sou meio Boku no Hero aí com comando de econometria. Negócio de dado eu fico meio enrolado, depois eu pego o jeito. Como isso aqui não precisa ficar fazendo transformação muito forte, a única coisa que eu pedi eu quero apenas os estados e aqueles que a morte seja maior que zero. Assim eu excluo tudo que tem zero na minha amostra e tudo que não tinha observação nenhuma, e eu só pego os locais que são estados mesmo, entenderam? Beleza? Tinha que pegar só onde que... não, você tá não precisava pegar só isso. Podia pegar, por exemplo, um estado e fazer análise a partir das cidades. É que eu limpei pelo Excel, daí eu fiz um CVS próprio. Não tem problema, rapaziada. Isso aí é do jeito que vocês quiserem. É só mostrar para vocês aqui, ó, vou dar uma olhada, adoro os gráficos que eu faço, ela até pediu para fazer um gráfico aí de Dia das Mães. Fiquei devendo, mas olha que gráfico pica. Eu nem Ó, olha. Não vai carregar. Que não vai. Tá louco? Aí, ó. Estados confirmados por estados aqui. Se você reparar, você pode, inclusive, mudar essa brincadeira, ao invés de fazer em escala linear, você pode mudar a escala para logaritma, por exemplo. Então, eu veria aqui, se não me engano, é scale, cadê Y? Uma porra de um scale maluco aqui, Y, log 10. Um dos motivos de eu não ter pego São Paulo foi porque São Paulo, grosso dos casos tava tipo casos importados. Eu falei, não faço a mínima ideia. Como assim caso importado? Eu também já ouvi falar dessa história. Como assim? A base que veio de fora, né? Mas aí na base tem casos importados também, né? Tipo, o cara não se infectou lá. O São Paulo caso que o cara veio de outro lugar, chegou aqui pegou. Isso aí teve seria bom limpar. Isso aí seria bom limpar. Ele foi diagnosticado em São Paulo. Entendi. Então, ó, aqui eu tenho casos confirmados. Então, de repente, eu quero pegar a velocidade percentual, eu meto em escala log de logaritmo na base 10, mando um Boku no Hero aqui, ó, vejo qual é a velocidade, qual é o estado que tem maior velocidade. Se vocês repararem, todo estado tem uma velocidade bem parecida, né? Então, assim, todos têm um aumento percentual bem parecido, né? Uma inclinação parecida, tirando, por exemplo, alguns estados assim, que têm uma velocidade muito pequena. Eu acho, se eu não me engano, Minas Gerais é o estado per capita com a menor velocidade. Então, poderia ter alterado esse confirmed para o per capita. Se não me engano, para fazer isso, eu poderia vir aqui em dados. Não estou em dados, eu estou em estado, né? Então, peraí. Estados e pegaria dividido pela população estimada. Então, poderia fazer assim, ó. Deixa eu alterar aqui o meu teclado. Não, já estava certo. Espera aí.
Estava aqui. Aí, se eu quero só alterar por... Então, divido aqui, ó, estimated population. Eu escrevi certo, ele era para completar, então estou achando que eu escrevi alguma coisa errada. Estimated population 2019. Aí aqui eu vou fazer o percentual, a velocidade percentual de casos por estado. Se você pegar Minas Gerais, tem uma velocidade bem pequena. E aí Roraima, Amazonas e Ceará já estão com a velocidade per capita maior. São Paulo mesmo, com muitos casos, é a quarta ou a quinta estado com maior velocidade. Então, vocês brinquem aí à vontade com essa análise meio discricionária, não é o objetivo do trabalho, mas daria para vocês fazerem os gráficos bonitinhos. Podem mudar o tema também, em vez de botar um tema clássico, pode ter Economist, para parecer que vocês tem bom gosto para cor e por aí vai. Olha. Aí, tá vendo? Pô, pica a parada, fica bonito. Aqui eu vou estar fazendo a mesma coisa, só que para morte. Não me interessa muito essa discussão aqui, mas salvar para vocês. Tá vendo? Aqui em mortes a gente tem mais ou menos uma mesma relação. E aí cada estado aqui ele não entra muito bem para visualizar, porque tem muito estado. O certo seria eu filtrar aí para alguns estados. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um PLM, né? Eu vou fazer um resultado de painel para todos os estados, só de log, def, log confirmed, ou seja, pegando a elasticidade e morte de quem pega a doença. E vou verificar o que eu tive de estimação, fazer um summary aqui dessa brincadeira aqui, só para ver como é que ficou. E aí eu tenho um painel que é de 11.189 observações, mas obviamente 27 estados, legal. E de tempo são mais ou menos 58 dias, em média. Olhando em termos de resultados, eu só estimei uma relação, né? Que é a relação logaritmo-morte. Então, Professor, fala. ali no tempo significa que eu tenho 58 dias para os 27 estados, né? Isso, 58 dias para os 27 Beleza. estados. E aí o que aconteceu é o seguinte, o que significa 1.1? Alguém tem ideia? Por que isso é preocupante? 1.1, então você está falando que, já que é logaritmo da estasticidade, então Isso. a gente está trabalhando então que a variação de, vamos lá, a gente está vendo morte por confirmado. Um caso confirmado, 1% de caso confirmado dá um efeito de 1,1 em caso de morte. Então é o seguinte, vai lá, complemento. Então, você está tendo uma variação maior na evolução. Então, se 1% a mais em caso de morte vai implicar em 1,1. Ou seja, os casos de morte estão indo uma variação superior à variação dos casos confirmados. Isso aí. Isso é preocupante porque para cada 1% no aumento em infectados, eu tenho 1,1% de aumento em morte. Isso significa que para cada 100 infectados, eu teria 110 mortes em termos de aumento. Isso é preocupante. Mas 110 mortos por Covid ou mortos normal? Tipo... Não, aí seria morte por Covid, né? Porque seu DEF aqui é morte de Covid. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco besta, mas assim, você escolheu usar log-log, por exemplo, Isso. mas se tivesse feito um modelo nível-nível, teria alguma diferença muito absurda? Tem diferença na interpretação. O nível, você está pressupondo uma relação linear, né? Então, você está calculando qual o efeito do aumento do número de casos sobre o número de mortes. Tá? Então, daria uma diferença em termos de coeficiente, mas se a sua pergunta é se o modelo está errado ou não, você só está interpretando outra coisa, tudo bem? Certo. Legal. E para no R2 elevado, então meu modelo performa bem, tem um bom ajuste, apesar de ser muito heterogêneo. Então, ele performa bem e eu estou trabalhando com efeito fixo.
Então, se eu estou trabalhando com efeito fixo, vocês devem me questionar, tá, professor, mas qual o estado que performa melhor, qual o estado que performa pior? Aí, o que eu fiz aqui para responder a pergunta de vocês? Calculo o efeito fixo da minha regressão. Então, aqui eu tenho um efeito maior ou menor. E aí, o que acontece? Qual que estado que performa melhor, qual estado que performa pior? Como isso é uma dummy, tá certo? Ela teria uma interpretação em termos da elasticidade, eu quero que essa elasticidade seja a menor possível. Então, se eu fizer um ordenamento disso aqui, a menor elasticidade ganha. Então, deixa eu fazer um sorte aqui. Então, repara que a mais negativa é Distrito Federal. Então, quer dizer que no Distrito Federal, quanto mais morte, quanto mais casos, não tenho tanto mais mortes assim. E quando eu vou descendo, eu vou tendo os piores casos. Então, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro e São Paulo. É claro que a gente precisa entender que há limitações à interpretação no modelo. Esse eu quero saber só os nomes, né? São os estados do pior para o melhor efeito fixo, do Distrito Federal, Roraima, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia. E deixa eu só atender meu coroa aqui. Fala, pai. Liga para Carla aí que eu tô no meio da aula, daqui a pouco tô acabando. Não deixa ela para tu ver o molejo aqui, ó. Ah, o molejão? Beleza, daqui a pouco eu vou ver. Valeu. Não, senhora. Tá bom, valeu. 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 Tô na aula, porra. Tchau, velhinho. Caraca, velho chato pra caraca. Vai ser até os eleitores de Bolsonaro, eleitor do Lula, ou os assíduos telespectadores de Boku no Hero. Porra, esses caras são foda. Então, vamos lá. Quando você faz ordenamento por estado, você tem essa relação de efeito fixo. E aí, obviamente, você poderia fazer uma brincadeira legal. Ó. Por exemplo, eu faço a mesma coisa aqui, ó, por efeito fixo. Posso pedir o ajuste. Opa! Eu tenho que abrir essas funções aqui. Agora ele vai mostrar para a gente. Aqui, ele vai plotar para mim. Isso aqui é a minha constante no tempo. E aqui um efeito de mortes e casos confirmados, mostrando que quanto mais casos confirmados eu tenho, mais mortes, mais uma relação não linear, que é o que eu estou calculando. Log, tipo uma elasticidade meio fixa. E aí, aqui o que eu vou fazer? Ao invés de estimar pelo painel, eu vou estimar pelo modelo linear, mas vou estar inserindo efeito fixo na braço, na unha, como um fator. E aí eu vou plotar esse modelo aqui. Ele vai me dar o efeito linear, que deu 1.10, está vendo aqui? Estão enxergando? Rapaziada? Estão enxergando aqui? Isso. Não, eu plotei um modelo depois que eu tenho um coeficiente, está vendo aqui? O resto é tudo dummy. Tá? Então, aqui é o coeficiente, o seu intervalo de confiança é bem pequenininho, 1.1. Se você não acredita, eu posso dar um summary nesse modelo aqui. Fit. Tá vendo aqui, ó? Eu vou colocar isso depois, né? Tá vendo? Tem um summary aqui. Então, mesmo coeficiente, o 0.10 é a mesma coisa, mesmo R2, tudo direitinho, 0,94, 0,94. E aqui eu vou ter um intercepto para cada estado, estão percebendo? Ou não? Uhum. E aí, repara que esse intercepto para cada estado, ele meio que está orbitando zero também, né? Esse pequeno detalhe, ele também orbita o zero, né? Não necessariamente é um efeito fixo significativo. Alguns estados, sim. Esses estados aqui têm efeito fixo significativo. Esses aqui também, para outros não. Então, por exemplo, esse estado aqui, Ceará, ele reduz um pouco o coeficiente de mortalidade. Alagoas aumenta muito essa elasticidade. Eu somaria esse mais esse fator fixo. Esse mais esse fator fixo. Estão percebendo?
Então, Então, por eu ser o Ceará, eu tenho uma influência menor na mortalidade. Deixa eu ver aqui se está certo. Sim. Ceará, Se eu Roraima. for Alagoas, eu tô fudido. Aqui está muito fodido também. Paraíba, Piauí, Paraná. Temos Entendi. de. Então, assim, em tese, você estaria analisando por efeito fixo. Em vermelho, não estão tão. A situação sanitária dos hospitais não está tão ruim, porque não está morrendo tanto quanto em azul para cada infectado. Percentualmente, hein? Percentualmente. Então, esse percentual que a gente está olhando aí é de -2 a 2, né? Percentual. Ah, É, menos 2 é a um 2, efeito, mas é entre menos um e 1, né? é pouco, né? Bem pouco, se for ver. Mas não é tão pouco, né, cara? Significativo, né? É significativo para esses estados aqui, ó, tá vendo? É significativo porque é diferente de zero. Tá vendo? Só para esses estados aqui que você está na média certinho de 1,1. Por exemplo, aqui você está morrendo, aqui está morrendo mais do que 1,1% para cada 1% de aumento de infectados. Aqui está morrendo menos. Essa que é a leitura. E nenhum chega em 1, tá vendo? Nenhum zera isso, porque o valor real esse pontinho. Daqui para cá é o intervalo de confiança. Beleza? Pô, ficou legal esse gráfico, né? Eu acho que o que dá para extrair daí é que o cara que tem uma saúde pública ruim, né? Se ele tem um aumento de Covid, ele vai ter um aumento de morte também. Isso aí. A morte vai aumentar cada vez mais se aumentar o número de infectados. Isso, e proporcionalmente, isso, e proporcionalmente maior do que a média nacional, tudo bem? Tá. Isso aí, você está sempre comparando com a média nacional, e aí eu poderia fazer um teste de Hausmann, né, para saber se de fato eu estou com uma diferença significativa entre eles. Então, aqui eu vou estimar por efeito aleatório. Vou estimar a minha brincadeira aqui por efeito fixo. Vou fazer um teste de Hausmann aqui, sempre o modelo livre contra o restrito, certo, Pedro? Deixa eu dar uma conferida aqui. pH teste, livre contra restrito. Então, fit versus random effect e poll. Quando eu fui ver o resultado, não há diferença significativa, como eu tinha apontado para vocês. Como eles orbitam zero, não tem tanta diferença significativa entre os estados, percebe? Então, não preciso necessariamente ter dois modelos, um por efeito fixo e outro efeito aleatório. E se eu der um summary nesse de efeito fixo, de efeito aleatório, provavelmente, o que vocês acham que vai ser o coeficiente da elasticidade? provavelmente vai ser grande, viu? Vemos. Próximo de 1,1 também. Entendeu? Ou não? Isso entendi. Beleza. Tá vendo essa variância do efeito idiosincrático e efeito individual? Isso aqui é aquele sigma 2U e o sigma 2 alfa. Legal? E o θ é o meu lambda. Isso aí eu vou demorar para... Depois vocês pegam isso aí, não tem muito problema não. Bom, era basicamente isso para vocês fazerem no exercício, aí vocês poderem acrescentar variáveis, fazer uma discussão, mas se fez um resultado em painel, já tá bom o suficiente. Eita, caralho, eita, porra. Não, Desculpa a minha cadeira, foi mal. O nosso código ficou bem mais simples. Fica tranquilo que isso aí é hora de voo mesmo para pegar a experimentação. Pessoal, alguma dúvida? Para além disso, alguém quer tirar alguma coisa? Professor, essa aula você vai postar no YouTube? Vou também. Todas as aulas eu estou postando. A prova, beleza. É semana que vem? Não, deixa eu ver aqui. A prova é semana que vem, acho que sexta-feira. Eu vou mandar ainda para você. Eu vou ter uma aula de exercício, deixa eu ver. Talvez seja uma prova prática. Deixa eu ver o plano. Vai ter uma prova prática para vocês fazerem. Para responderem algumas coisas.
para esse exercício de hoje. Então, prova dia 22, semana que vem. Sexta-feira. Como que vai ser o esquema dela? Vai ser 24 horas de prazo para fazer, aí eu estou pensando ainda e eu vou escrever para vocês o que seria, mais ou menos, para vocês se prepararem. Tá certo. Tudo bem, galera? Tá. Então, Professor, basicamente... vai ser tipo uma lista, e aí a gente vai imputar. Eu vou ver se eu faço um Word para vocês preencherem, vou ver direitinho o que eu vou fazer, mas vai ser uma avaliação, que aí vocês podem tanto ter que fazer alguma coisa prática, quanto tudo teórico. Beleza. Tudo teórico, melhor. Não, tem que ter uma coisinha de prática também. Mas é isso. Professor, nunca mais vai ter quiz? Acabou. Podia fazer o de hoje, mas acabou o quiz. Reclamaram do quiz. Pô, não encheu o saco. Libera esse, por favor. Qual? Uma notinha. Libera o de hoje. O de hoje? Pô, então não reclamaram, brother. O problema é que reclamaram. Mas ajuda pra caramba. Pô, mas aí tu bota isso aí manda esse e-mail pra coordenação aí, bicho. Encheram o meu saco aí, porra, até o Japa lá veio mandar e-mail pra mim, falando que não podia ter avaliação síncrona. Pô, meu irmão, quase que eu marquei 3 minutos de judô, pô, foi foda. Então... foi briga... Um extra. Tipo, quem fez hoje se garante. Quem não mas foi briga de e-mail. Não, eu tô puto com essa porra aí. Rapaziada, tá sem hierarquia. Pô, vou mandar todo mundo aí pro Ministério do Bolsonaro. Mas reclamaram do quiz, provavelmente gente que não tá nem assistindo aula. Tá foda. Aí a gente... Eu tô conferindo aí quem tá presente nas aulas, fiquem tranquilos. E... a ideia é todo mundo que esteja aí acompanhando, esteja aí me aturando aí, consiga ter um bom aproveitamento. Professor, fala. Eu entrei no reajuste, foi um questionamento desde o começo, e eu perdi 2 quiz. Não, aí não tem problema não, aí esses aí vão ser abonados, fica tranquilo. Tá. É que na planilha ainda aparece como 0. Não tem problema não, depois eu ajusto. Não tem problema não, bom. eu ajusto. Tá bom? E aí vocês podem botar esses comentários aí, mandem e-mail para a coordenação reclamando da falta do quiz aí. E aí, com cópia para mim, tá? E um beijo e uma boa sexta-feira para todos aí. Muito Boku no Hero e muito Naruto. Falou, rapaziada. Valeu. Falou, professor. Grande abraço. Tchau.